Bom, falando sobre o experimento mental de Laplace, esse experimento ele refere-se a um conceito proposto pelo matemático no início do século XIX. Esse experimento ele é citado como se fosse um exemplo da visão determinista do universo de Laplace e da ideia de que em princípio, o futuro pode ser completamente predito com base nas leis físicas e no conhecimento das condições iniciais. Esse experimento ele envolve imaginar um ente hipotético conhecido como o demônio de Laplace ou o espírito de Laplace, que possui conhecimento absoluto de todas as partículas do universo e suas posições e velocidades em um determinado momento. Supõe-se que ele tem uma inteligência suficientemente avançada para poder calcular todas as interações entre as partículas e poder prever o futuro e retroceder ao passado com precisão. Em essência, o experimento mental de Laplace destaca a ideia de que, se alguém tivesse conhecimento total das leis fundamentais da física e do estado completo do universo em um momento específico, seria teoricamente possível prever todas as ocorrências passadas e futuras. Esse conceito ele é fundamentado na crença no determinismo, que sugere que o curso da evolução do universo ele é governado por leis naturais fixas, sem espaço para o acaso ou o livre-arbítrio. É importante notar que, com esse advento da mecânica quântica e a compreensão dos limites da precisão das medidas, essa visão ela é muito questionada, por causa do universo ser frequentemente considerado muito mais com dados de probabilidade do que determinístico. Portanto, o experimento mental de Laplace destaca uma perspectiva específica dentro da história, da filosofia, da ciência e da física, enfatizando a ideia de um universo que é regido por leis naturais previsíveis. Meu nome é Júlia, eu vou falar um pouquinho da vida do físico e matemático Pierre Simon Laplace. Ele nasceu em Bermont-en-Auge, na província da Normanda, em 28 de março de 1749. Ele é filho de fazendeiros e logo no início ele demonstrou uma grande facilidade e interesse pela matemática. Ele estudou teologia na Universidade de Caen, também estudou na escola militar da sua cidade natal, que o da mesma se tornou-se professor. Pouco tempo depois ele foi para Paris com o objetivo de ser notado pelo grande matemático da época, D'Alembert, em que ele foi notado por um trabalho feito na parte da mecânica, que ganhou com isso um cargo tornou-se um cargo de professor na Academia Militar de Paris. Laplace teve cargos políticos também, foi formado em astronomia e matemática, e ele na época ele foi comparado e denominado o Newton francês, de tão importante que ele foi com suas demonstrações e pontos de vistas filosóficos também e afim. Bom, Laplace ele viveu num período muito conturbado, em que a questão dos camponeses, burguesia e artesãos estavam reivindicando seus direitos, pois não estavam mais concordando com a estrutura do feudalismo, em que o clero tinha todo o poder econômico pela sua influência e a nobreza também tinha só a riqueza para eles. Então ele viveu nesse período muito conturbado com muitas reivindicações. Laplace deixou muitas obras e contribuições, tanto na questão da parte da matemática como da física. Ele pode se dividir em vários tópicos, mas tanto o tópico de matemática, que ele conseguiu desenvolver a questão do cálculo integral, como na questão da física, em que a física era o seu principal foco, assim, acabou sendo o seu principal foco, em que ele deixou como contribuição a ação capilar, a teoria do calor, óptica corpo muscular e a velocidade do som. Hoje falaremos sobre o demônio de Laplace, mais especificamente sobre a sua propriedade de ser capaz de definir a velocidade e a posição de determinada partícula em uma instância futura, ou em um tempo maior que o tempo anterior. Basicamente, a partir disso, seremos capazes de definir a trajetória, o destino ou o futuro de uma partícula ou corpo em uma instância futura. Mas como necessariamente surgiu esse demônio de Laplace? O que é esse demônio de Laplace? Basicamente, a partir de algumas propriedades das leis de Newton atribuídas à dinâmica dos corpos, o filósofo e físico Pierre-Simon Laplace criou uma entidade, ou pensou em uma entidade hipotética, denominada demônio de Laplace,
que teoricamente seria capaz de calcular o que foi dito anteriormente, o espaço e a velocidade das partículas, definindo sua trajetória. Assim a gente consegue determinar qual será o futuro da partícula, o que vai acontecer. Mas como necessariamente ele chegou a essa conclusão de que seria possível fazer isso, de que esse demônio teoricamente seria capaz disso? Bom, a partir da primeira lei de Newton, no caso que define que força é igual a massa vezes aceleração, a gente consegue definir uma fórmula capaz de atribuir essas demandas anteriores, de determinar a velocidade e a posição. Só que a gente precisa primeiramente definir três fatores, na verdade. A gente precisa primeiro atribuir que estamos em uma situação inicial, ou seja, de que tempo é igual a zero na nossa situação, na nossa análise, e de que a força tem que ser uma constante, ou seja, força é igual a K. Eu vou chamar a força de Fk. Além disso, a gente vai levar em conta a aceleração da partícula em sua forma diferencial. Vocês vão entender um pouco mais para frente. No caso, a forma diferencial da aceleração se trata da diferenciação do espaço em função do tempo ao quadrado. Então vamos definir K, no caso a força K, é igual a massa vezes a diferenciação do espaço sobre o tempo ao quadrado. No caso, a partir dessa análise, a gente tem dois objetivos. Definir a velocidade final a partir de uma velocidade inicial e o espaço final a partir de um espaço inicial. Então, como que a gente vai achar esse espaço inicial e essa velocidade inicial? Basicamente, a gente precisa de duas constantes. E como necessariamente a gente vai conseguir duas constantes? Bom, vamos ter que integrar ou antiderivar essa fórmula da primeira lei de Newton duas vezes. No caso, duas integrações. Na primeira integração da lei de Newton, vale lembrar que as integrações são feitas todas em função de tempo, por se tratar de diferenciações newtonianas. No caso, as diferenciações newtonianas trabalham em função do tempo. Só uma ressalva. Bom, a partir disso, vale lembrar que é importante, se você for fazer o cálculo, é importante a gente reorganizar as funções ou a fórmula, deixando de um lado as diferenciações relacionadas ao tempo e de outro lado as demais variáveis. Bom, sem mais delongas, a partir da primeira integração, a gente vai conseguir uma fórmula mais ou menos parecida com velocidade em função do tempo, vai ser igual a força K sobre a massa vezes o tempo mais a primeira constante. Vamos chamar essa constante de C1, primeira constante. Agora, lembra que a gente precisa de duas constantes? Vamos integrar de novo essa fórmula. Integrando a fórmula anterior, a gente consegue a fórmula de que o espaço em função do tempo vai ser igual a força K, no caso a constante F, sobre, a Fk, a força K, força constante, sobre duas vezes a massa, vezes o tempo ao quadrado, mais a primeira constante, vezes o tempo, mais uma segunda constante. Importante, essa segunda constante. Vamos chamar a segunda constante de C2. Agora, lembra anteriormente que foi dito que a gente está numa situação inicial? Então, tempo vai ser igual a zero. Vamos substituir nessas duas fórmulas. Substituindo na fórmula da velocidade em função do tempo, a gente vai descobrir que, na verdade, essa primeira constante se trata da velocidade inicial. Agora, substituindo o tempo igual a zero na segunda fórmula integral, no caso, da função do espaço em função do tempo, a gente vai descobrir que a segunda constante, na realidade, se trata do espaço inicial. A partir disso, a gente tem duas fórmulas. A gente tem que a velocidade em função do tempo vai ser igual a K, que no caso é a força constante, sobre a massa vezes o tempo, mais a velocidade inicial. Ou seja, a partir da velocidade inicial, a gente consegue definir a velocidade nesse tempo futuro. E também a fórmula de que o espaço em função do tempo vai ser igual a força K sobre duas vezes a massa vezes o tempo ao quadrado, mais a velocidade inicial vezes o tempo, mais o espaço inicial. Ou seja, a partir do espaço inicial, do tempo e da velocidade inicial, a gente consegue definir o espaço futuro. Assim, a posição futura, perdão. Então, através disso, através dessas fórmulas, a gente tem definido que a partir do tempo inicial, do espaço inicial e da velocidade inicial, no caso da posição inicial, a gente consegue definir a posição futura e
a velocidade futura em um tempo futuro. Esse é o demônio de Laplace. Mas, além da parte matemática do demônio de Laplace, a gente também tem uma parte filosófica e ética. Basicamente, o demônio de Laplace ele vai contra alguns princípios de liberdade ou princípios de probabilidades. Indo para a parte das probabilidades, a gente tem que o demônio de Laplace bate de frente com algumas ideias da física quântica, de que, na realidade, existem algumas incertezas, algumas propriedades, como o princípio da incerteza de Heisenberg, que define que nada necessariamente é como a gente, explicando de uma forma bem rasa, nada necessariamente é como a gente prevê, mas que podem acontecer coisas, não posso dizer surpreendentes, mas improváveis. Oi, meu nome é Gleiciane e eu vou falar um pouquinho sobre o Jean-François Lyotard e o que ele fala sobre o conceito de Laplace em uma das suas obras. Bom, o Jean ele foi um filósofo francês muito importante, participou de alguns grupos socialistas e lecionou filosofia em algumas faculdades pelo mundo. E um de seus trabalhos, um dos primeiros, foi o Discurso Figura, de 1971, e um dos mais famosos é o Condição Pós-Moderna, de 1979, no qual ele fala sobre as metanarrativas e que elas procuravam explicar e legitimar a totalidade da experiência humana. Ele argumentava que essas narrativas são inadequadas para dar conta da diversidade e da complexidade da experiência humana. Nesse Condição Pós-Moderna, ele cita um pouco sobre o conceito do demônio de Laplace. Lá ele diz o seguinte, que pelo princípio de que os sistemas físicos, inclusive o sistema dos sistemas, que é o universo, obedece a regularidades. Logo, a sua evolução delineia uma trajetória previsível e dá lugar a funções contínuas normais, que seria como a futurologia. E lá ele citou essas metanarrativas e que ele não concordava com muitas delas. E é sobre isso que ele fala do demônio de Laplace na sua obra.